Agora sim, Cristiano Beraldo conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Posse de Donald Trump agendada, né? Próxima segunda-feira, então qualquer eventual decisão no sentido de autorizar ou não Jair Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos, isso terá que ser deliberado o quanto antes, né? Se houver autorização, ele precisa providenciar, né? Tem todos os trâmites para permitir uma viagem de uma autoridade, no caso o ex-presidente da República. Suas análises e reflexões sobre o pedido da defesa, depois aquele pedido adicional do Judiciário, Beraldo, a comprovação do convite, que o convite teria sido feito. Pois é, boa noite, Caniato, delegado Palumbo, Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse processo, né, esse pedido de informações, ele me parece bastante razoável, tendo em vista que o e-mail apresentado não é um e-mail do governo americano, mas sim é o que parece da comissão organizadora, que uma vez aceito, então, promove ali os trâmites para entregar o efetivo convite, né, o passe que dará acesso à cerimônia de posse. A gente precisa lembrar que Donald Trump foi alvo de um atentado durante a campanha. Segurança é algo muito importante, já é tradicionalmente nos Estados Unidos, mas no caso de Donald Trump é um item ainda mais relevante nesse momento da posse, porque é ao ar livre, tem muita exposição ali com populares e tal, e esses trâmites serão cumpridos e o Supremo Tribunal Federal terá que decidir se faz ou não sentido deixar o ex-presidente ir. E aí, tirando qualquer julgamento que se faça em relação ao Jair Bolsonaro, ao político Jair Bolsonaro, é preciso a gente ter uma avaliação mais institucional dessa circunstância, Caniato, porque trata-se de um ex-presidente da República que não está condenado a nada e que este processo, ou os processos onde ele recebe acusações, estão tramitando. Ter retirado dele o seu passaporte, que indica o risco de fuga, de sair do Brasil para não mais voltar, me parece um tanto quanto exagerado, porque a vida de um fugitivo é uma vida muito difícil. Ainda mais ele. Seria alvo fácil de autoridades internacionais, porque estaria descumprindo uma ordem judicial no Brasil e teria que sofrer todo tipo de limitação numa vida, eventualmente, no exílio. Acho que isso não faz nenhum sentido. E essa, sem dúvida alguma, me parece uma medida excessiva para o momento em que os processos se encontram. Mas e essas teorias, Beraldo, de que ele ou um interlocutor poderia pedir ao governo norte-americano asilo político? Ou tem gente que coloca na balança também aquele episódio que você já comentou outras vezes do pernoite, ou aquele fim de semana que ele passou, ou 2 dias que ele acabou passando na Embaixada da Hungria. Isso acabará pesando, isso entrará na avaliação possivelmente do Judiciário, Beraldo? Olha, pode entrar, ele pode ir pedir asilo? Pode. Agora, eu pergunto, onde está a importância de Jair Bolsonaro? Como um exilado nos Estados Unidos ou ele no Brasil atuando politicamente como tem feito? Para mim, a tendência de uma figura da expressão de Jair Bolsonaro, que teve quase 50% dos votos na última eleição, ao se colocar na posição de exilado, eu acho que ele se enfraquece no jogo político. Aliás, se enfraquece bastante. Vai ser julgado à revelia e vai apostar todas as suas fichas numa mudança de governo, numa mudança de entendimento por parte do Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, e sabe-se lá quanto tempo demorará até que tenhamos esse novo momento no Brasil. Então, risco existe, mas eu acho que, fazendo as contas, seria mais negativo do que positivo a Jair Bolsonaro. Agora,